Essa semana, nós tivemos a notícia de uma crise coletiva de ansiedade em alunos de uma escola de ensino médio lá do Recife. Se você não viu, 26 alunos de séries diferentes apresentaram quadros severos de crise de ansiedade, como que num efeito dominó. Eu vi uma série de reportagens com os psicólogos falando sobre a culpa das redes sociais, da internet, dos gatilhos no caso. Mas eu acho que de uma forma mais profunda, o que aconteceu lá no Recife serve de alerta para a gente perceber o quanto a gente está criando pessoas ansiosas. Segundo a OMS, em 2019, nós já éramos o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. E essa taxa aumentou bastante durante a pandemia. O que está acontecendo com a gente? O que desencadeia essas crises de ansiedade e como fazer para evitar que elas aconteçam? Eu vou te convidar para refletir além da primeira página. Eu quero ir além dessa psicologia que fala de gatilhos para te ajudar a evitar que as crises ocorram. Não é de técnicas que eu vou falar, mas dos princípios e posicionamentos que a gente tem adotado e que favorecem essas crises de ansiedade. Vamos lá, que a conversa tá boa? Então, o que fazer para evitar que essas crises ocorram? Primeira coisa, se livra da ideia de que ser ansioso está doente. Normalmente, quem sofre com crise de ansiedade são as pessoas que têm uma tonalidade mais ansiosa no seu modo de ser. Olhar esse modo de ser ansioso como algo que você pode extirpar de você é um erro. A ansiedade, ela faz parte da nossa existência e é bom que a gente às vezes se sinta ansioso. Isso faz a gente se preparar e se alertar para as coisas desconhecidas. A questão problemática é como a gente se comporta diante desta ansiedade. Quando você admite que não se trata de uma doença a ser curada, mas de um modo de ser, você se apropria dessa condição. Você consegue identificar os sinais que te incomodam e você tenta manejar isso de uma forma mais eficaz do que só controlar os sintomas. Então, ponto pacífico aqui. Tome ou aceite a sua ansiedade como um modo passível de ser transformado, se assim você escolher. Veja, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu só estou dizendo que é totalmente possível você lidar bem com a sua ansiedade, se você quiser. Para que isso aconteça e você consiga manejar as coisas antes que se tornem uma crise, é preciso, depois de aceitar que você não está doente, que você assuma alguns posicionamentos frente aos aspectos que eu vou trazer aqui agora. Vamos um a um? Eu vejo as crises de ansiedade como um fenômeno de vários aspectos relacionados. Para começar, não dá para falar de ansiedade sem considerar todo o entorno que a gente tem vivido. Perceba que não é à toa que o povo brasileiro é o que mais sofre com transtornos de ansiedade. Ontem, quando eu fui ler o jornal, a primeira manchete que eu li foi: com os preços mais altos que a inflação, o brasileiro ficará mais pobre por alguns anos. Quem que não se entristece com uma notícia dessas? Se você se mantém sozinho, ou se você se sustenta, ou sustenta uma família, você sabe que é impossível não se angustiar com essa nossa condição econômica. E aí? O que acontece? O que acontece é que, para dar conta dessa instabilidade econômica, muita gente entra em uma jornada tripla de trabalho, de estudo, ou acaba se deprimindo profundamente quando está se vendo empobrecer. Então, a situação econômica, ela acaba arrastando a maioria de nós para uma espiral doida de trabalho, de ter que produzir cada vez mais e melhor para dar conta das contas e de tudo mais que essa era, de consumo tem imposto para a gente. Mesmo que você não tenha
tantos problemas financeiros ou uma família para sustentar, você também entra nessa dança. A questão da produtividade, da alta performance, do consumo e dos padrões, se a gente descuidar, afeta qualquer um, independente de idade, gênero ou classe social. Você concorda comigo? E eu vejo claramente que um dos fatores que levam as crianças e os adolescentes de hoje a terem crises de ansiedade é justamente o fato deles estarem imersos até aqui, assim como muitos de nós, né, nessa sociedade de padrões altíssimos de desempenho, de beleza, de competitividade. Então, mesmo que os filhos não tenham idade para se conscientizar das crises financeiras e das cobranças do mercado de trabalho, eles estão percebendo como nós, os adultos, lidamos com a situação toda. E eles estão aprendendo com o nosso modo de ser, com os nossos valores. Os nossos filhos, eles aprendem a como ser vendo como nós somos, como que a gente reage às coisas. Então, eu te convido a rever os seus valores e parar para pensar o quanto que você tem respondido a esses padrões que essa sociedade, que o An chamou de cansaço, tem imposto. O quanto você tem permitido que os valores dessa sociedade se sobressaiam sobre os seus próprios valores. Quando você se recusa a pensar sobre isso e assumir um posicionamento, você está indo no rumo que o LinkedIn quer. Você trabalha, estuda, se angustia, não dá tempo para parar para pensar nisso, você se entope de remédio e você segue infeliz. Pensa nisso. Um outro aspecto que envolve as crises de ansiedade e que é importantíssimo para a gente entender o que se passa é a questão da positividade. Você já parou para pensar o quanto essa ideia de que a gente tem de vibrar positivo o tempo todo, de a gente tem de ser feliz a todo custo, vem te afetando? Já refletiu que esse papo todo de good vibes only pode estar te fazendo mal ao invés de bem? Eu tenho 2 episódios explicando como a positividade ela se torna tóxica e contribui para uma série de problemas. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha lá nos episódios 24 e 25. E tem também um episódio do Greg News bem legal sobre isso que eu coloquei na playlist Mexerivum Reflexivo. Para a nossa reflexão de hoje, me interessa que você reflita um pouco como você tem reagido frente às suas angústias e o quanto você tem se afetado pela ideia de que está todo mal a uma cura. Você tem se recusado a olhar para as coisas ruins que te acontecem? Você nem pensa nelas para não vibrar negativo? Ou você cocria um mundo de pura felicidade? Esses dias, uma senhora me procurou dizendo que às vezes ela se sentia muito triste, muito angustiada e que ela não queria mais se sentir assim. Ela queria saber o que fazer para não ficar mais angustiada. Sem ela perceber, ela estava, na verdade, apresentando os sinais da toxicidade da positividade. E esses sinais é que estavam gerando ansiedade nela. Eu sei, você também sabe que não dá para ficar sempre feliz. Mas a mídia, as redes sociais, os coaches, eles dizem que dá. Que se você co-criar um mundo feliz, você viverá num mundo feliz. A onda do New Age Ho'oponopono também prega mais ou menos isso. Se afasta da tristeza, emane positividade, porque a sua negatividade é uma coisa ruim em você. Mas não é bem assim que a viola toca. Quando a gente tenta fugir da nossa angústia, da nossa negatividade e tenta ser feliz a qualquer custo, a gente gera ansiedade e com isso mais tristeza em nós. Por isso, o próximo aspecto para você pensar e se reposicionar é o do enfrentamento da angústia. De que forma você compreende e lida com a sua negatividade e com as coisas que te angustiam?
A angústia é aquele sentimento que muitas vezes a gente nem consegue dar nome. A gente só sabe dizer que é ruim. Muita gente sente como um aperto, um nó no peito. Para nós, da filosofia existencial, a angústia é uma condição sine qua non da existência, ou seja, se você vive, você se angustia. Esse sentimento que às vezes vem do nada, que parece que aproxima a gente mais da nossa morte, né? E nos lembra que a gente tem uma vida para viver antes de morrer, é ele, a angústia, que vai te impulsionar a mudar as coisas que não estão legais. É ela que indica para nós que a gente é livre nesse espaço de tempo entre o nascimento e a morte. Há quem diga, inclusive, que a angústia é literalmente a angústia da liberdade. Por se saber livre, você se angustia diante das suas escolhas. E na angústia, você se conscientiza de que você está onde você está, porque sendo livre você escolheu. A minha sugestão é a de que você, ao invés de fugir, você enfrente a sua angústia. Você olhe para ela com a coragem de quem está desbravando uma mata virgem. Se você assume essa postura de encarar suas tristezas, seus medos e suas vulnerabilidades, você se esclarece e busca resoluções num modus operandi que não o de vítima. E quando você estiver lá, percebe se o seu medo da batalha não era mesmo muito maior que a batalha em si. De repente, é quando José se perde que ele vai encontrar novas saídas. O próximo aspecto que eu quero trazer, que também incide sobre as nossas crises de ansiedade, é a nossa relação com a morte. Muitas vezes, quem relata uma crise de ansiedade fala que a sensação é a de que se vai morrer sem ar, com taquicardia, né? Uma das frases mais ditas depois de uma crise de ansiedade é: eu achei que eu ia morrer. Quase como 1 e 1 são 2, se você não tiver bem claro que a morte é um fato natural de todo ser vivente, se você prefere não pensar nisso, muito provavelmente as suas crises serão cada vez piores. Então, o quinto aspecto para você refletir seria o quanto a morte te afeta e a que nível. A ponto de te parar, de te paralisar ou de te movimentar e te mobilizar para a vida. É justamente não querer pensar na morte que te faz não querer parar para pensar na vida, nas coisas que te acontecem mais profundamente. E aí você diz: eu tenho crises de ansiedade, eu vou tomar remédio, eu não quero e também não tenho tempo para parar para pensar nessas coisas, Gisele. O que acontece é que para muitos a medicação pode até amenizar os sintomas, mas ela não resolve a situação, porque se a pessoa literalmente não para, não repousa sobre a situação, logo vem outra crise. Aí ela muda a medicação ou ela aumenta a dosagem e a coisa toda vai virando um ciclo vicioso. As crises elas vão se amenizar por um tempo, mas logo elas vão voltar. Quando você não repele a ideia de que você pode morrer a qualquer momento, você compreende a sua finitude e você passa a usá-la a seu favor. A tendência, quando você incorpora sem medo e conscientemente a sua própria morte, é que você aproveite mais o seu dia e qualifique as suas relações de uma forma mais honesta com as pessoas e com essa sociedade louca que está aparecendo aí. Quando você recebe bem essa ideia de que a morte é um fato iminente, você passa a se voltar mais para o seu presente. E por mais incrível que pareça, você se destina para um futuro mais bem vivido por você. Se quiser saber mais sobre isso, eu te aconselho a ler o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu também te sugiro a leitura do Sociedade do Cansaço, do An. Apesar de eles não serem livros direcionados à ansiedade, eles vão te ajudar a pensar nisso tudo que eu estou falando e vão te auxiliar a lidar melhor com a sua ansiedade.
Se você aceitar esse meu convite de assumir um posicionamento mais crítico diante do que você tem vivido e de como você tem respondido a isso, você muda seu modo de ser e dosa melhor as suas reações. E quando você consegue calibrar esses sentimentos ansiosos, você muda o seu jeito de ser e para de perpetuar a ansiedade nos seus filhos. Os nossos filhos, eles estão aprendendo com a gente a serem ansiosos. Da mesma forma que eles estão recebendo as informações da sociedade, eles estão recebendo os nossos valores. Pensa nisso. E se nesse processo você tiver dificuldade em enfrentar suas angústias sozinho, vai buscar ajuda sem medo e sem nenhuma vergonha. Nós, os psicólogos, estudamos para te ajudar com isso. É isso por hoje e fique à vontade para compartilhar, curtir e comentar o vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal para me acompanhar. Um beijo grande, boa semana e até a próxima. Tchau!